Perdão, carcereiro do perdão. Todo mundo sabe o que é um carcereiro? É quem prende e guarda lá as chaves, né, de cada portinha lá na cadeia, certo? Mas também, aquele carcereiro, ele não está preso? Porque ele não pode sair dali, concorda? Ele está sempre ali, guardando aqueles que está preso. E na medida disso, ele também fica preso. Então ele não pode sair daí, ele precisa cuidar dos prisioneiros. A gente vê em vários aspectos, irmãos. Todos nós somos carcereiros de alguma coisa. Nós sempre estamos presos a alguma coisa. Jesus veio para nos libertar. Mas como seres humanos e pecadores que somos, sempre estamos presos a algo. Talvez seja por isso que o texto não traz o nome dele, né? A gente fala sobre a leitura de Paulo e Silas, mas o carcereiro não tem nome. Porque o Senhor quer nos mostrar que pode ser qualquer um de nós que prendemos algo nas nossas vidas. E sabe quando isso acontece, irmão? Quando trocamos o amor, trancamos o amor dentro de nós e não os liberamos. E realmente falar sobre amor e amar ao próximo é uma coisa bem assim, parece simples, né? Mas eu gostaria que você olhasse para todos os lados daqui da igreja, para trás, para frente, para o lado. Gostaria que vocês olhassem. Olhem. Não é esse irmão que você quer ver lá no céu contigo? E lá, irmãos, para a gente chegar lá, a gente tem que amar ele aqui. Certo? O Senhor fala que nós temos que ser igual a crianças. Às vezes não pisa no nosso calo, né? Dá uma pedrada, porque às vezes a gente vira vidraça, né, Leite? E a gente leva pedradas. Mas a gente tem que amar até esse que nos joga pedra, até aquele que pisa no nosso calo. Porque é esse que nós queremos ver lá. Você olhou para o teu irmão. Você falou aí, quer ver ele lá contigo no céu, assentado à mesa do Senhor. Mas lá, irmãos, não vai ter mesas separadas. Lá nós vamos estar tudo numa mesa enorme, linda com o Senhor Jesus. Glória a Jesus. E como você vai olhar para esse irmão que você olhou hoje e você não transmitir amor a ele? Então, por isso que nós devemos começar a amar e realmente liberar este amor aqui. Nós estamos, às vezes, sendo carrasco de nós mesmos, irmãos, prendendo este amor. Quando não perdoamos alguém, estamos prendendo essa pessoa e também nós não somos livres. Mas a chave do perdão está em nossas mãos. Porque nós temos o Senhor Jesus. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos livres. E tudo que é livre, Ele pode amar. Mas nós somos pecadores, somos teimosos. O carcereiro, irmão, ali, ele ficou apavorado quando viu que Paulo e Silas estavam livres. Lá no versículo 27, nós vamos ver lá que ele fala assim: o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas dos cárceres, puxando da espada, ia suicidar-se, porque ele ficou apavorado que ele estava livre. Na verdade, eles sempre foram livres. Por que aconteceu lá? Quando o carcereiro lá pegou eles e jogou lá na prisão, ele prendeu o quê? Os pés dele. Mas a boca estava livre para louvar ao Senhor. Então, às vezes, nós estamos presos a alguma coisa, mas nós podemos orar ao Senhor. A nossa boca está aberta para buscar ao Senhor e pedir perdão ao Senhor pelas nossas ofensas. Porque no Pai Nosso fala: Senhor, perdoa as minhas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas nós estamos perdoando os nossos devedores? Como nós queremos que o Senhor nos perdoe se eu não estou fazendo a minha parte? Então, irmãos, a gente tem que pensar que eles ali estavam livres para louvar e adorar ao Senhor. Você está livre para chegar no teu irmão e falar: irmão, me perdoa? Não é desculpa. Desculpa, quando a gente fala desculpa, eu sempre falo assim, eu brigo muito com a minha filha. Os meus filhos não gostam que eu ponho eles como exemplo. Mas, gente, para estar aqui eu tenho que falar do que eu vivo. As minhas filhas, eles não gostam quando eles falam assim:
Desculpa, assim, desculpa vocês pedem todo dia. Se alguém matar lá, não vai pedir desculpa pro morto que matou. Então, desculpa é realmente uma coisa assim passageira. Mas quando a gente pede perdão, é para que a gente não pratique mais aquilo. Então, quando realmente eu magoo o meu irmão e eu realmente peço perdão a ele, eu não vou magoar mais ele. Realmente eu vou tratar ele com mais carinho, com mais amor. E aqui nessa lição aqui, desse carcereiro, fala sobre isso. Teve um despertar. O carcereiro despertou do sono. Foi preciso que de repente sobreveio tamanho terremoto. Está lá em Atos 16, que nós vemos 26. Para que o carcereiro acordasse. Ele estava dormindo, com a certeza de que todos estavam bem presos. Mas, na verdade, não tinham sono em paz. Por isso acordou assustado com todas as vezes que ouvia um barulho. E com o terremoto, ele tinha que acordar mesmo. E quando a gente, irmãos, a gente se desentende com alguém, a gente dorme sossegado? Não. Ainda mais quando aquilo ficou meio engasgado na garganta da gente, né? Porque às vezes a gente quer sempre dar a resposta. É verdade. Não é? Se a gente não der a resposta logo, a gente passa noites pensando naquela pessoa, vai trabalhar pensando naquela pessoa, a gente poderia ter dado aquela resposta, a gente poderia ter agido às vezes, se você agir já na ira, você poderia pensar, mas eu podia ter agido também diferente. Mesmo assim, você fica pensando na pessoa. A gente é assim, irmãos. Então a gente não dorme tranquilo. E o Senhor, Ele veio para nos trazer paz. E a gente fica preso com coisas pequenas, com picuinhas pequenas. E o Senhor nos trouxe paz. E a gente fica preso a essas coisas, não deixando que o Senhor venha e entre realmente no nosso coração e traga essa paz. Por quê? Porque nós mesmos fechamos as portas. Nós fechamos a porta para olhar. A gente consegue às vezes só olhar o defeito do irmão, mas não consegue olhar as qualidades do irmão. A gente fechou uma porta. Às vezes o irmão falou alguma coisa que às vezes você não entende, você fechou a porta para realmente entender o que o irmão quis dizer com você. Você fechou a porta do entendimento. Então o Senhor, Ele fala aqui que aquele carcereiro, ele realmente acordou com aquele barulho. O processo do perdão começa com o despertamento. Você começa a ver assim que você só pensa 24 horas numa pessoa que realmente te magoou. Quando ele fala assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo, aquele que está próximo é aquele realmente que sempre está bem com a gente. Igual esses dias o pastor pregou aqui, não foi, acho que o pastor não, foi a Neide que falou sobre a gente estar na Santa Ceia, a gente só lava os pés daquele que é amiguinho da gente. Isso é muito fácil, isso é o próximo, está bem. Mas o significado de realmente lavar os pés é realmente de você ir para aquele realmente que às vezes você, sabe, mesmo que você não magoou, mas sabe quando você olha para uma pessoa e fala, mas eu não fui com a cara daquela pessoa? Eu não fui com o jeito daquela pessoa? É uma maneira, irmãos, de você realmente se humilhar e pedir a Deus naquele momento, Senhor, eu não sou igual a ele. Eu não sou também melhor igual a ele. Mas eu quero entender o meu irmão. Eu quero compreender o meu irmão. Eu quero aceitar o meu irmão. É a maneira que você faz de uma maneira bem humilde, irmãos. É dessa maneira que nós aprendemos. O processo do perdão, então, começa com esse despertamento. Quem não perdoa, não dorme direito, porque pensa no seu inimigo o tempo todo. Quando pensa que cochila um pouco, logo se assusta. Contudo, parece que está vivendo um pesadelo que não consegue acordar. Porque aí você realmente tem pesadelos com aquela pessoa. Você pensa que está lidando com ela, você pensa que está acontecendo alguma coisa, porque ela está no seu pensamento. E você realmente não orou ao Senhor. Então, se você está vivendo um terremoto em sua vida, pare e pense, irmãos. Às vezes ali foi um terremoto que abriu as portas. Um terremoto na nossa vida pode ser várias coisas. Pode ser uma doença, pode ser muitas dificuldades que você não consegue arranjar as coisas. Você está preso àquela mágoa, àquele ressentimento. Então realmente a gente tem que começar a liberar perdão para que realmente venha a paz para nós. Então desperte o perdão para que você realmente não tenha pesadelos.
Portas abertas, versículo 27 diz: vendo as portas abertas. As portas também foram abertas sozinhas por causa do terremoto. Mas quem abriu as portas? Foi Deus. Aleluia. Às vezes a gente não consegue, irmãos. Às vezes, realmente, olha, se eu tenho alguma coisa contra, digamos, a irmã Fernanda, eu te amo, tá, irmã Fernanda? Eu te amo. Para mim chegar aqui, perto dele e falar, irmã, me perdoa, irmãos, é uma coisa muito, sabe, é como se fosse um obstáculo muito grande. Às vezes eu estou do lado dela, você está do lado do teu irmão, às vezes você está contra ele em alguma coisa, você não aceita ele em alguma coisa, mas para você chegar ali, até quietinho, irmão, você me perdoa disso? É um obstáculo, um tamanho gigante para fazer isso, irmãos. E se você realmente não clamar no Senhor Jesus, como realmente pode haver esse terremoto e você se aproximar dele, não vai acontecer. Então comece realmente a buscar do Senhor, para que o Senhor comece realmente a te aproximar. E às vezes, sabe quando acontece, irmão? Quando você está numa situação e você precisa daquele realmente que te magoou. O Senhor, Ele te faz isso, Ele te aproxima disso. Ele te chega ali perto e você vai precisar daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa que te magoou vai precisar de você. O Senhor coloca às vezes a gente em situações que a gente às vezes não entende. Mas quando a gente realmente vai ver, realmente foi a mão do Senhor que nos aproximou daquela pessoa. Então, uma prisão tem várias portas, não é? Não tem só daquela pessoa, mas tem várias portas. Para impedir que o prisioneiro fuja facilmente. Caso consiga abrir uma porta, ainda ficam faltando outras. Então, realmente, para fugir de uma prisão é muito difícil, porque às vezes ele abre uma, mas tem outras para ser abertas. E às vezes você consegue abrir uma. Aí você fala, pronto, já pedi desculpa. Estou livre. Não é, irmãos. Você abriu uma portinha. Você conseguiu pelo menos chegar perto daquele irmão e já pediu desculpa. Fazer perdão. E liberar realmente perdão. Porque quando você pede desculpa, na hora realmente que acontece uma coisinha assim, você vai lembrar daquilo que aconteceu. Não é verdade? Vai lembrar. Mas você lembra quando você me fez aquilo? Você lembra quando isso aconteceu? Isso é as desculpas. Mas quando a gente libera realmente o perdão, a gente esquece, apaga, joga lá no fundo do mar. Quando nós olhamos o que o Senhor Jesus fez para nós merecíamos perdão, irmãos? Somos pecadores. Se Jesus for realmente olhar para nós, nós não merecemos perdão. E todo dia nós estamos pecando. E nós todo dia temos que pedir perdão. Porque a nossa mente falha, o nosso olho falha. Tudo em nós atrai o pecado. Atrai ao erro. Então nós sempre temos que estar pedindo perdão. E o Senhor todas as vezes está nos perdoando. Porque Ele é misericordioso. E por que você não pode perdoar os seus irmãos? Você tem que ser duro no seu coração. Temos que realmente liberar perdão. Caso não consiga abrir uma porta, ainda fica faltando outras portas. Todas estavam bem trancadas e conferidas pelo carcereiro, mas se abriu de uma vez todas as portas. Então, quando Jesus entra no negócio, irmãos, quando nós realmente entregamos nossa vida ao Senhor, Ele não faz uma coisa só, Ele faz todas. Então, se realmente você acha que só com uma desculpa para resolver, se você colocar o Senhor Jesus, você realmente vai liberar o perdão. Então Ele vai abrir todas as portas da sua vida. Então todas aquelas tranquinhas que estavam fechadas, da picuinha, ai não gosto do seu jeito, ai aquela mágoa, aquela tristeza, elas vão cair por terra. Porque essas portas foram-se abertas. Ficamos assustados, às vezes, sem saber o que fazer. Quando acontece um terremoto em nossas vidas, as portas estão bem trancadas. Significa que Deus quer libertar. Ele quer liberar isso. Mas é que a gente precisa estar na presença do Senhor. O processo de perdão precisa abrir portas que foram fechadas. Deus usa situações como um terremoto para proporcionar o abrir de portas para o perdão. Quando Jesus morreu, houve um terremoto que rasgou o véu do santuário, não foi? Não foi? Amém. Então, Glória a Deus. Foi um terremoto que precisou rasgar o véu. Na sua vida, o que vai precisar ser rasgado? O que precisa acontecer? Que terremoto o Senhor está pondo na tua vida aí para você acordar? E
para você olhar para o teu irmão e ver que ele é o teu próximo e é ele que você quer ver lá no céu? É isso, irmãos. A gente tem que olhar, realmente eu quero você lá no céu comigo. Então eu tenho que aprender a te amar aqui. As crianças, quando a gente briga com elas, logo elas já estão ali nos beijando, nos abraçando. E o Senhor fala que para ir ao céu a gente tem que ser como crianças. Mas a maldade do mundo está tanto, irmãos, que hoje a gente que trabalha na escola vê que até as crianças já estão sendo contaminadas com a agressividade, com a mágoa, com o rancor. Então está na hora de... Por quê? Mas é porque nós, adultos, somos culpados disso. Porque eles veem em nós, né? Lá os filhos veem em nós, que às vezes a gente está com rancor, falando mal de um, do outro. Então eles vão aprendendo isso. Quando eles brigam na escola, eles querem fazer o que os pais fazem. Eles querem brigar, eles querem bater, né? Eles querem resolver, fazer a sua própria justiça. Porque antigamente a gente tinha um problema na escola, a gente levava para a diretora, né? Hoje não, eles saem lá brigando lá do jeito deles. Nos tapas, né, pastor? É assim. Eles querem resolver. Então, irmãos, vamos realmente dar o exemplo do amor para que as crianças que hoje vêm, elas possam realmente saber o que é amor, o que é perdoar um amiguinho, o que é realmente dividir as coisas. Porque senão realmente as crianças, cada dia mais, as nossas crianças, mesmo estando na igreja, serão contaminadas com as coisas que estão no mundo. Peça a Deus que abra as portas que você fechou. Mas você mesmo pode fazer isso, porque Jesus nos deu a chave do reino do céu. Vamos lá em Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus pediu para quê? Para que tirasse pedra. Ele não podia ter falado, pode ser, pedra saia, ou Lázaro sai para fora e assim saísse. Mas ele pediu que alguém fosse lá. Então tem coisas, irmãos, que nós precisamos fazer. O Senhor, ele vai tocar naquele coração daquele irmão para que ele possa te ouvir. Porque realmente quando a gente está irado, a gente não quer ouvir. Quando a gente está magoado, a gente não quer ouvir o perdão do irmão. Mas quando você pede ao Senhor que chegue lá primeiro, então o Senhor já vai fazer a parte dele. Mas quem tem que chegar lá? O Senhor vai te pegar no colo e vai pôr lá do lado do irmão? Não, eu que tenho que fazer essa parte. A parte do Senhor vai ser realmente só deixar o coração dele brando. Realmente com o fruto do Espírito, né? E a gente tem que pedir também o fruto do Espírito para chegar naquele irmão, para saber como falar com ele. E isso eu aprendi muito lá, os irmãos, os jovens viram lá que eu realmente perguntei. O pastor, a gente fez até um jeito lá assim, quando você for pedir perdão a alguém, você não fala assim, ó, se eu te fiz. Porque quando a gente fala se eu te fiz, quer dizer que eu estou sendo melhor que ele, que acho que eu magoei, mas eu acho que eu não fiz nada. Eu estou realmente me excusando daquilo que realmente eu devo ter feito. Então nós devemos realmente chegar para o irmão, me perdoe. Amém. Porque o mais o Senhor fará, mas a gente tem que fazer a nossa parte. As portas estão abertas para o perdão. Agora as portas estão abertas e vai sair a amargura, a opressão, a angústia, porque nós liberamos. O carcereiro pediu uma luz, quando ele viu que estava tudo escuro, ocorreu o terremoto lá, ficou tudo escuro. Ele andava com o quê? Uma lanterna conferindo as portas e os cadeados, para ver se estava tudo fechado. Agora ele pede para Silas e para Paulo para que dessem uma luz lá, para ele ver o que tinha acontecido, porque ele ficou assustado. Aqueles que mesmo não tinham na escuridão, estavam tão atordoados que ele pensou em se matar. Por quê? Porque ele ficou com medo. Me pediram para guardar eles, para prender eles, agora eles estão livres, eles vão querer me matar. Ele estava muito com medo, porque sabia que poderia ser morto por deixar escapar os prisioneiros. Mas Paulo o acalmou, dizendo que estava ali. Então, irmãos, ali, a porta só foram abertas. Paulo e Silas permaneceram no mesmo lugar, porque já tinham trabalhar de Deus na vida daquele carcereiro. Então, realmente, quando você pede perdão para alguém, a gente fala aqui da igreja, viu, irmãos? Mas a gente tem que ver que a gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso vizinho, que às vezes é chato, é barulhento, né? E a gente está lá com raiva do nosso vizinho. A gente tem funcionários que às vezes não quer fazer nada e às vezes a gente nos atrapalha. Mas a gente tem que amar, irmãos, e saber realmente tratar essas pessoas. Então, às vezes, quando acontece algo nas nossas vidas, é porque o Senhor quer trabalhar com alguém ali do lado.
Ontem eu estava conversando, eu falo com a minha sobrinha, porque já está dentro da minha família Graus, eu falei assim, que com a vida dela, o jeito dela, ela vai ganhar a família dela. Porque quem vai trabalhar é o Senhor, mas o que o Senhor já fez? Já trouxe ele, já trouxe o Márcio primeiro, aí trouxe a namorada, e assim vai indo, irmãos. Porque é o trabalhar do Senhor. A gente às vezes não entende, né? Mas é o trabalhar do Senhor. E às vezes parece que nunca vai acontecer. Mas quem está no nosso caminho, quem está na nossa história é Deus. Então creia que vai acontecer. Que o Senhor vai trabalhar naquela vida. Então, ele pediu, Paulo estava ali. Ele acendeu a luz. Ele disse, estamos aqui. O processo do perdão, irmão, traz o quê? Luz. Porque quando a gente perdoa, tudo fica mais claro, você entende as coisas melhor, você olha com outros olhos. Até aquilo que você achava ruim daquele irmão, você não consegue ver mais. Porque realmente entrou a luz dentro de você. Você consegue olhar realmente o irmão como realmente ele é. E como o Senhor fala, que ele nos fez a semelhança dele. Se nós somos todos a semelhança de Cristo, há algum defeito em alguém aqui? Não, irmãos. Nós temos defeitos que nós trazemos do nosso pecado. Mas o Senhor nos fez perfeitos. Lindos. Eu olho aqui e tem todo mundo lindo. Maravilhosos. Porque somos semelhança de Cristo. Amém? Você pode olhar para o teu irmão e ver que ele é lindo, irmãos? É lindo, irmão. E é com esse olhar que nós temos que aprender a olhar o nosso irmão. É com esse olhar. Não é com olhar de crítica, não é com olhar de acusação, mas é com olhar de amor. Porque nós, eu estou olhando a irmã Eliana ali, ela é semelhante ao Senhor. Por que eu não vou falar que ela não é bonita? Por que eu vou falar que ela tem defeito? Defeito está no meu olho, que não tiro para ver os meus defeitos. Não é assim que a Bíblia fala, que a gente tem que tirar primeiro a nossa trava para depois falar do irmão? Então, quando nós começamos a olhar para nós mesmos e buscarmos de Deus, realmente, Senhor, eu quero olhar com seus olhos, a gente só vai ver coisa linda, irmãos. A gente olha o mundo está... Muitas vezes a gente não vai perguntar para você, já me perguntaram, Denise, parece que você é tão tranquilo, parece que não acontece nada. E a minha vida, todo mundo sabe que eu tô borbulhão de coisa. Onde o pastor falou assim, Denise, que barulho é esse aí na sua casa? Pastor, aqui é uma casa que não tem tédio, aqui é uma casa que não dá para ter rotina, porque cada dia é uma situação. Então, irmãos, por quê? Porque a gente não se tem no que está acontecendo e fora, a gente sabe o que está acontecendo. É muita coisa triste. Essa semana mesmo, todo mundo que viu noticiário foi uma coisa triste. Um carro que pegou um monte de irmãos que estavam saindo de uma igreja. Aquela criancinha de 3 anos morreu. É uma coisa triste, mas está tudo, irmão, sob o controle do Senhor. A gente tem que saber que a nossa vida está no controle de Cristo. Nada vai, não cai uma folha da árvore se não for da vontade do Senhor, irmãos. A gente realmente tem que aprender, eu sempre falo em casa, exercer a fé. Quarta-feira eu estive aqui, mas o Senhor, eu vi dos lábios do meu filho, de Diego, realmente uma coisa muito linda. A Glaucia estava passando mal, nós oramos ali por ela, né, até o pai dela chegar para levar ela para o hospital, mas nós pegamos, oramos. Aí todo mundo assim, o Diego falou assim, mas nós não oramos? Então fica tranquilo. Realmente, irmãos, a gente tem que exercer a fé. Se nós oramos, nós vamos entregar no nosso Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Enquanto há o desespero, mas quando a gente coloca Deus na situação, está na mão do Todo-Poderoso, aleluia. É Ele que cuida, é Ele que sabe. Glória a Deus. E é Ele que está olhando dentro do teu coração, Oriana Lass. Ele que sabe a tua angústia, os teus problemas dentro do seu lar. Ele que sabe aquilo que você realmente está preso ali e você realmente precisa liberar esse perdão. Não vai ser Tia Conice Melite, não vai ser o pastor que vai te ajudar, mas o Senhor Jesus. Ele está olhando ali, Ele está sabendo o que está acontecendo com você. Às vezes, para mim, irmão, vai ser muito fácil, mas para o irmão é difícil, porque o Senhor conhece o íntimo do nosso ser. As dificuldades que eu passo não é a mesma que a mente passa, mas realmente todos nós vamos chegar a ser vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E é isso que nós temos que confiar, irmãos. O processo do perdão, ele traz fé e salvação.
A salvação é individual, mas também precisamos levar este amor de Deus a outras pessoas. Não importa dizer, olha, eu estou de bem com a vida, né? Estou aqui na minha. Não é assim, irmãos. Tem muitas vidas que precisam deste amor que chegou até você. E é com a sua vida, é com o seu testemunho de vida que as coisas vão acontecendo. Principalmente na família. Sem perdão não há salvação, pois Jesus deixou bem claro. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Então, se não perdoarmos, estaremos perdidos sem perdão. Não existe bênção maior que a salvação. E sem perdão não podemos ser salvos. Precisamos crer que da mesma forma que Jesus perdoou nossos pecados, também devemos perdoar. Perdoe, creia e seja salvo. O carcereiro quis aprender a palavra de Deus. Tem um pedacinho aqui que eu pulei, é que eu rabisquei muito aqui. Que o carcereiro, irmãos, depois que ele pediu a luz, ele começou, ele mesmo, está aqui escrito, ó. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele poderia deixar quieto lá, né? Deixar, ó, esse cara me bateu, me prendeu, deixa ele fazer o que ele quiser com a vida dele. Mas não, ele realmente não, calma, ó, nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que maravilhoso, irmão. Aleluia. Aquele que olha a tua vida vai falar assim, ó, o que eu preciso fazer para ter essa vida assim, ó? Eu tenho problemas igual você, mas parece que é diferente. Aí você vai falar assim, olha, você precisa simplesmente ter Jesus na sua vida. Aleluia. É difícil isso, irmão? Não é. É maravilhoso. Mas desde que a gente realmente dê esses exemplos, a gente realmente testemunhe desse Jesus que está nos moldando. Porque não existe isso, irmãos. Olha, eu sou assim, sou esquentado, sou nervoso, mas no momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, ele é transformação de vida, aleluia. Então ele transforma, e se ele transforma, ele tira aquele eu de nós. Aquele eu não existe mais, não pode existir. E aí o Senhor vai nos moldando. Então as pessoas que estão do nosso lado, ele vê essa mudança na nossa vida. Eu não vou falar mais palavrão, eu não vou xingar mais, eu não vou reclamar mais, porque o Senhor mudou o meu viver. E as pessoas que viam isso, vai ver que é algo diferente de você. E vai te perguntar. Porque a transformação de Jesus é um brilho muito grande. Jesus brilha nas nossas vidas, irmãos. Maravilhoso quando você anda e alguém vê algo diferente em você. Quando você está no seu trabalho, quando você vai ao médico, as pessoas veem algo em você diferente. E elas perguntam, nossa, por que você é assim? Porque muitos também veem que você passa lutas, que passa às vezes enfermidades, mas você está ali, firme, alegre com o Senhor, louvando o Senhor. Ele vai te perguntar. E você vai falar, Jesus que está comigo, Jesus é que me ajuda a caminhar. E eu vou ser mais que vencedor. Olha, eu estou passando essa tempestade, mas eu vou ser mais que vencedor em Cristo. Aí você vai realmente mostrando esse amor. E ali, daquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Olha o que o carcereiro fez, irmãos. No mesmo instante que ele prendeu, ele deixou ali, mas ele foi tocado, porque eles começaram a louvar o Senhor, mesmo estando preso. Então, mesmo na sua angústia, na sua tristeza, mesmo nos seus momentos difíceis, louve a Deus, aleluia. Adore a Deus, aleluia. Porque é maravilhoso louvar e adorar a Deus nestes momentos. Aleluia. E o que acontece? Outras pessoas são contagiadas com este grande amor do Senhor. E aí ele perguntou, o que eu posso fazer para ser salvo?
E mesmo assim, não tendo ainda resposta, porque depois que ele foi ensinar a palavra para ele, mas ele quis cuidar deles. Não, deixa eu cuidar primeiro de você. Então, aquele que você magoou, irmão, aquele que você realmente feriu, vai lá com uma palavra de carinho, de abraço. Irmãos, como é bom quando você às vezes está angustiado e tem alguém te dar um abraço bem gostoso. Não precisa falar nada, mas só um abraço, irmãos, ajuda muito. Só um sorriso ajuda muito. Então isso não é difícil, irmãos. Cabe cada um de nós fazer. Então ele começou realmente a tratar deles. E aí ele fez isso. O carcereiro quis aprender a palavra de Deus. E ali estava o apóstolo Paulo, um grande pregador do evangelho. Certamente aprenderam sobre Jesus e tantas lições das Escrituras. Não sabiam eles que a sua história também faria parte. Olha só, ele simplesmente estava ali, prendeu aqueles homens de Deus, e ele não saberia que ele faria parte disso. Ele não sabia que ele hoje seria um exemplo para nós, esse carcereiro. Porque hoje muitos falam de Paulo e Silas, mas esquece dos que estão ao redor. O que aconteceu com eles? E eu peguei esse carcereiro realmente como exemplo, irmãos. Para que a gente comece realmente a liberar, abrir as portas. Não realmente prisionar nem aos outros e nem a si próprio. Com rancor, com mágoa. Realmente libere seu perdão. Hoje que você possa olhar para dentro de você, estar realmente com o seu coração aberto. O remédio está com você, apenas aplique. Ter alegria, então levando para a sua própria casa, depois da mesa e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. O que o carcereiro fez? Fez uma festa. Levou para sua casa. E ali aprenderam da palavra do Senhor. Ali, antes de montar isso aqui, eu li que a gente tem as parábolas, né? Da dracma perdida, do filho pródigo perdido, e todos que aconteceram quando voltaram para o Senhor ou se acharam novamente, fizeram festa. E a casa do Senhor realmente, irmão, essa alegria é para ter festa, é cantar, louvar e exaltar o Senhor. Glória a Deus. Porque realmente todos nós aqui estávamos perdidos, mas nós fomos achados, aleluia. Você lembra o que você era? Hoje você foi achado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos realmente querendo ser escolhidos do Senhor. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Então permaneça na palavra do Senhor para que você seja escolhido. Para que realmente nós possamos estar aos céus. Eu convido você em pé. Glória a Deus. Talvez a nossa história, irmão, seja igual do carcereiro. Às vezes nós não temos paz, estamos vivendo um terremoto em nossas vidas, mas a chave está em nossas mãos. Passe por esse processo de perdão. Eu não canto com pré-beck, tá, irmãos? Porque eu não sei. Mas eu queria louvar o Senhor com um hino que todos conhecem. É bem antigo, eu louvava muito ele, mas realmente é uma coisa que fala sobre transformação. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, estará com Cristo meu Senhor sempre a andar, pois com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo para sempre viverei.
ao meu Jesus. Minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você. Olha, teu irmão, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Pois com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar a teu irmão. Viverei, viverá. Amém. Que hoje, irmãos, não espera ser você, não. A partir de hoje, peça ao Senhor, irmão, Senhor, preciso chegar perto daquela pessoa. Ajuda-me. E comece a liberar perdão para que sua vida vá bem. Amém?